A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro espera por você. Tecnoshow Comigo 2023, 20 anos, trazendo inovação e conhecimento para o agronegócio brasileiro. De 27 a 31 de março, em Rio Verde, Goiás. Acesse tecnoshowcomigo.com.br e fique por dentro de tudo. Realização Comigo. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar do mercado do boi gordo, dessa vez com o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho, vai trazer um pouquinho o lado do pecuarista. E numa semana depois que a gente recebeu aí a notícia que todo mundo estava esperando, que era a retomada da China às importações de carne bovina brasileira. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Ricardo. Obrigado, Letícia. Obrigado aí. Bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas. Ricardo, você como pecuarista, qual que foi a recepção dessa notícia da última quinta-feira, dia 23, logo cedo, né, que veio então essa informação de que a China tinha então finalizado, né, aquela paradeira nas importações de carne bovina brasileira. Então você como pecuarista e também, né, os seus pares, né, como que o pessoal aí do lado da pecuária e quem está no campo, como que foi essa notícia? Olha, a notícia bastante aguardada, né? Todo mundo aí na expectativa. Depois se confirmou que se tratava de um caso atípico, já era esperado, logicamente, mas sempre fica aquela apreensão, né? De quando volta às compras o gigante chinês. E aí a gente recebeu essa notícia, animados. O mercado não teve assim uma reação imediata, né? Como a gente estava comentando aqui fora do ar, está sendo uma subida de escada aí, né? Uma elevação nos preços gradativa, mas está aí chegando onde a gente esperava aí, né? Voltar a recuperar os patamares de preço aí na casa dos R$ 300. E, Ricardo, olhando para a oferta que a gente tem, né? A gente vê esses patamares de preço subindo, mas a gente ainda tem uma certa oferta de animais a pasto, né? Não entramos na entre-safra ainda. Qual que é essa relação, né? Como que está a questão da procura por parte dos frigoríficos? A gente ouviu ontem, né, uma fonte trazendo aqui a entrevista para o Alexander Horta, de que tem frigoríficos que está tentando aí baixar o preço para o boi aqui no mercado interno, ao invés de elevar o preço para o boi China. Você está vendo isso acontecer? Como que está acontecendo essa dinâmica entre frigorífico e pecuarista? Olha, o primeiro ponto é a questão da oferta, né? É uma época realmente que tem uma boa oferta de animais a pasto, vamos dizer, o final da safra. Esse ano a gente está tendo a sorte aqui da nossa região, né? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, de ainda ter tido boas chuvas, então a gente consegue, vamos dizer, levar esse boi de pasto um pouquinho mais adiante, né? Não fica naquela pressão para vender os animais. Então, apesar de ser uma época que tem bastante oferta de gado gordo a pasto, ainda tem uma certa flexibilidade, dá para empurrar um pouquinho para frente esses abates em função da qualidade boa dos pastos. O segundo ponto que você pontuou, a segunda questão que você pontuou, vamos dizer, do deságio, em vez de considerar o prêmio, considerar um deságio que está sendo aplicado. A gente nota bastante forte isso, principalmente nos frigoríficos que estão muito focados para atender o mercado chinês, né? Realmente, quando você manda um animal acima de 4 dentes lá, eles penalizam bastante. Mas o mercado interno está bem aquecido. Você vê que o diferencial de preço hoje, São Paulo, o mercado interno, você já viu um boi hoje de R$ 290 à vista, né? A gente chegou a vender aí a 270, eles forçando para um 265, então já vem um bom fôlego dos R$ 290, já refletido aí no CPEA dos últimos dias, né? Teve essa elevação nos preços, e o boi China aí na casa dos R$ 300. Então acho que dá um ânimo para o pecuarista, né? Dá um certo alento aí a gente voltar a ver a recuperação do valor da roupa. E aí, esse valor, ele tem chance de subir ainda mais agora que a gente está perto da entre-safra, Ricardo? Pensando também na questão do ciclo pecuário, da oferta de fêmeas que a gente vai ter pela frente, o que a gente deve observar nos próximos meses? Olha, assim, na minha visão aqui, né, de pecuarista, não sou nenhum analista de mercado,
mas a gente já viu esse movimento, né, bastante abate de fêmeas, né, a baixa do ciclo da pecuária, que justamente encharca o mercado aí com a carne dessas matrizes abatidas. Realmente, me parece que a gente já passou o fundo do poço. E o que surgiu também agora recentemente, que a gente viu há uns anos atrás esse movimento, foi, infelizmente, por um lado, né, o aparecimento, o ressurgimento, o risco do ressurgimento da peste suína, né? Então a gente vê isso como uma grande oportunidade para o boi, né? Nós abrimos muito mercado, especialmente o mercado chinês, quando teve aquela devassa nos rebanhos suínos, né? Então hoje a gente vê que existe essa possibilidade desse fantasma voltar a atacar e abrir novas frentes, mais volume para a nossa pecuária bovina. E a gente deve olhar mais para esse lado da exportação do que aqui para o mercado interno, Ricardo. E eu queria aproveitar o ensejo perguntando, né, como que você está vendo a procura pela carne, né? Como que está vendo essa movimentação, então, para o mercado aqui do Brasil? Olha, a gente, né, apesar da gente considerar muito exportação, o Brasil é altamente dependente do mercado interno. O mercado interno representa o maior volume, né, no consumo, e a gente assim não tem grandes expectativas, né? O Brasil, o ano passado teve um bom crescimento, agora parece que a coisa está meio de lado. Você vê que houve em alguns cortes aí até uma baixa do preço da carne no mercado interno, né? Isso talvez possa refletir numa retomada desse consumo interno. A gente, né, espera que o Brasil aí consiga ter algum crescimento, né, melhorar a renda das pessoas que voltem a consumir carne, né? O ano passado foi muito ruim o consumo de carne. A gente tem uma expectativa, que é uma esperança que o mercado interno volte a se reaquecer para equilibrar aí essa demanda pela nossa carne no nosso mercado. E aí, enquanto isso, o pecuarista ele tem alguma oportunidade, ele tem que se atentar para algum detalhe específico, Ricardo? Porque a gente conversou há algum tempo atrás e você comentou a respeito da janela de oportunidade para reposição. O que a gente vê nesse momento? Essa janela ainda continua ou não? O pecuarista agora ele deve aproveitar outro momento? Eu acho que a condição para o terminador, né, para quem faz a recria e a engorda, está bastante confortável, né? Se você olhar, o animal que está sendo abatido agora, em função da compra lá atrás, está muito ruim, né? Se olhar para o retrovisor. Agora, se você olhar para frente, como você mesmo disse, é uma grande oportunidade. O preço do bezerro caiu muito mais do que caiu o preço da arroba e não retornou, né? Essa subidinha de preço que a gente teve aí no boi, o bezerro não acompanhou. Daqui a pouco a oferta de bezerro ainda deve aumentar, né? Chega aí abril, maio, realmente as desmamas vão aparecendo e o pasto está começando a secar, então o criador de bezerro tem que vender. Então acho que o mercado agora está bem favorável, a reposição está boa para quem é invernista, para quem recria e engorda. Eu acho que a situação mais delicada hoje é do criador. E acho, assim, na minha opinião, aqui como produtor e produtor de genética, é também um momento de refletir e melhorar, né, otimizar a produção, né? Você tem que melhorar seus índices de fertilidade, tem que tentar ganhar um pouco de precocidade, tem uma hora de investir em qualidade para reduzir o preço, para reduzir o custo, né, do lado de dentro da porteira, porque infelizmente não dá para brigar com o mercado, né? Ricardo, só falando em preço, né, que você citou a referência do CPEA, estava dando uma olhada aqui, ó, em 7 dias, entre o dia 21 de março até o dia 27, a gente saiu de um preço, então, de R$ 279,65 a arroba para R$ 295,35, uma diferença de R$ 16 na arroba. Foi uma bela recuperação, né? Que a gente fala, ela foi gradual, mas ela tá acontecendo. E eu acho que a perspectiva é da gente ver esse CP ainda subindo aí mais uns 5, 10 reais nos próximos dias. Opa, maravilha. Então vamos encerrar com essa boa perspectiva. Ricardo, muito obrigada então por trazer essas informações para a gente, trazer a visão como pecuarista. E claro, você é sempre muito bem-vindo conosco. Muito obrigado, viu? Obrigado aí. E parabéns pelo trabalho que vocês prestam para a nossa agricultura e pecuária. Eu sou um assíduo
leitor e ouvinte aí do site, viu? Isso realmente nos ajuda bastante a tomar decisão. Ô, Ricardo, a gente que agradece, eu digo em nome, né, de toda a equipe aqui do Notícias Agrícolas, que trabalha, é uma máquina muito bem azeitada aqui, né, que tá todo mundo sempre de olho nas informações. Então, em nome de toda a equipe, agradeço, então, essa gentileza. Até logo. Até. Boa tarde. Tá aí, então, estivemos com o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho, nos trazendo, então, as informações a respeito do mercado do boi. De acordo com ele, depois da notícia, então, da retomada da China às compras de carne bovina brasileira, essa retomada dos preços, ela vem sendo gradativa, apesar da gente ter visto uma diferença, né, do índice CPEA, só dando uma olhada aqui, ó, entre o dia 21 de março até ontem, dia 27 de março, a gente teve uma diferença de cerca de R$16 no preço da arroba bovina. Então, puxando lá no dia 21, a gente tinha o preço da arroba em R$ 279,65. Lembrando que esse preço é de antes de vir a notícia da retomada da China às compras de carne bovina brasileira. E no dia 27, no caso ontem, segunda-feira, a gente chegou então no preço de R$ 295,35. E segundo o Ricardo, a gente já vê essa melhora ainda vindo de escada, mas segundo ele, para os próximos dias a gente pode ver números mais promissores, números melhores. Ainda tem uma oferta boa de animais a pasto e os frigoríficos devem começar a vir então com um pouco melhor, com um pouco mais de ímpeto nas compras, né? Por enquanto os frigoríficos ainda estão se ajeitando, estão vendo como que vão fazer com os preços. Há sim uma pressão para um deságio para o boi aqui do mercado interno. E outro ponto que o Ricardo ressalta é que a janela para quem trabalha no mercado de reposição, né, para compra de bezerros, segue positiva. Segundo ele, então, esse mercado de recria, né, para quem quer comprar os bezerros, ele conta que a diferença, né, a relação do preço, né, da arroba bovina, né, do boi já terminado, e o preço do bezerro, o bezerro caiu muito mais, então, ou seja, fica aí a oportunidade para quem deseja, né, para quem tem a oportunidade de atuar nesse mercado. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então, a gente vê aí algumas quedas. Contrato para março, agora, então, a gente vê uma baixa de 0,32%, com a arroba valendo R$ 295,90. Para abril, uma queda um pouquinho maior, de 0,50%, com o preço da arroba do boi em R$ 296 redondinho. Para maio, uma queda de 0,39%, valor de R$ 292,70. Para junho, uma queda um pouco mais acentuada, com a arroba cotada em R$ 290,75. E a referência do CPEA, como eu disse, a referência ela é do final da tarde de ontem, que é de R$ 295,35, uma queda de 1,15%. Encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.